Paulinho, eu vi que você hoje é um cara arrependido. Por quê? É porque quando a gente erra, nós temos que ter humildade de admitir, dizer que a gente errou. Eu errei aqui no Morning, quando eu disse que achava que a Globo seria dura com o Lula na sabatina do Jornal Nacional. Falei que achava que seria o homem da morte do jornalismo, cair nessa, né? E eu explico por quê. Eu imaginei que eles fossem querer disfarçar, assim, de alguma forma, o viés, preservar um pouco da credibilidade, justificar o papelão que eles fizeram na entrevista com o Bolsonaro. Mas foi uma completa tolice da minha parte. Primeiro porque eles não acham que foram mal, né? Na bolha, só parabéns, tapinha nas costas e tal. E eu cheguei a falar sobre isso aqui. Mas segundo, eu subestimei o fato de que eles já desistiram desde o ano retrasado de fingir qualquer imparcialidade. Eu fiz campanha política durante um tempo, Paulo, e um recurso que a gente tinha quando a gente tinha muito tempo de propaganda eleitoral era fazer uma entrevista fake, onde a gente chamava pessoas, atores, interpretando jornalistas para entrevistar o nosso candidato. E foi exatamente isso que eu vi ontem. Eu inclusive, liguei para Ana Paula Henkel, nossa querida comentarista, medalhista olímpica, eu perguntei para ela quem que tinha sido a maior levantadora da história do Brasil. Aí ela começou a conversa da noite dizendo que era a Fernanda Venturini, mas eu acho que ela terminou dizendo que era a Renata Vasconcelos. Ou o Bonner. A primeira pergunta do Bonner foi, basicamente, o Bonner leu um atestado de inocência para o Lula. Ele terminou com: o Moro é suspeito e você não deve nada à justiça. A segunda pergunta foi porque é disfarçado de perguntas difíceis, mas as perguntas vêm acompanhadas de declarações muito favorosas, muito favorable, que levantam a bola para o cara e dão a oportunidade dele se defender, dele falar o que ele queria falar, como o Guga disse, né? Dele falar, abordar os temas que ele queria abordar. A segunda pergunta, ele fala dos mecanismos, um reconhecimento dos mecanismos que o Lula criou contra a corrupção, supostamente, né? E levanta uma bola para ele falar como que vai ser diferente daqui para frente. Daí, em seguida, a Renata, inacreditável, ela atestou que o Lula respeitava a lista tríplice, que dava autonomia ao Ministério Público, diferentemente do Bolsonaro. Olha a forma como é construída a pergunta, ela continua. Olha, não faça como o Bolsonaro, que tem um procurador, que eu não vou afirmar, né, não vou dizer aqui, mas que é suspeito de ajudar o presidente. Aí o Bonner vem. Como é que você vai consertar a bomba fiscal e o caos econômico que o Bolsonaro está deixando? O Bonner, explique por que o seu ótimo governo foi diferente do desastre do governo Dilma. Diferencie-se. Vai lá. Mostra que você é diferente da Dilma. Voltando aqui, Paulinho, se a gente fizer uma análise aqui comparativa, a Paulinha trouxe. O Bonner e a Renata, na entrevista do Bolsonaro, falaram por 16 minutos e o Bolsonaro falou por 24 minutos. Na entrevista do Ciro e do Lula, eles falaram por 10 minutos e os candidatos falaram por 30 minutos. Como é que você vê isso? Eu achei bom o Constantino vir aqui e dividir um pouco o fardo que a gente tem de aturar essas bobagens. Esse ponto do orçamento secreto, vale a pena voltar a ele, porque eu achei um momento muito sugênis, muito curioso na entrevista. Primeiro que tem um momento onde o Lula diz assim: o orçamento secreto é uma excrescência. E a Renata, ela não se contém nesse momento. Exato! Ela fala isso. Vocês podem voltar, chamar o VAR e falar. Ela fala, exato, concordando com a tese do sujeito que ela deveria estar entrevistando imparcialmente. Vamos voltar ao orçamento secreto. E daí, o problema é que quando o Lula volta ao orçamento secreto, ele isenta o Bolsonaro do tema. E aí a Renata fica com uma cara de bunda que tem que chamar o VAR, tem que prestar atenção, tem que filmar a cara, tem que prestar muita atenção. Porque ele diz que o Bolsonaro sequer cuida do orçamento. Ele fala, né, que é refém. Repara, ele diz que o Bolsonaro é refém. Ele fala, reparem, o que era o mensalão? O mensalão foram dois movimentos absolutamente idênticos, tá? O mensalão, o PT utilizou o dinheiro desviado de empresas públicas através do Marcos Valério, superfaturando contratos de publicidade, para dar grana na mão de deputados todo mês, para gastar no que quiser. Se quiser gastar em puta e cachaça, gastava em puta e cachaça. Tá? Todo mês. O Petrolão
Quando descobriram o mensalão, veio o Petrolão, Lava Jato. E aí eles passaram a fazer isso com contratos na Petrobras, superfaturados principalmente, mas não somente com empreiteiras, mas tudo da mais diversa ordem, compra de refinaria, mas também, mesma coisa, dinheiro de corrupção. E aí o dinheiro ia por debaixo dos panos para as campanhas. E aí financiavam não só as campanhas, mas também todo mundo que já trabalhou com política aqui sabe o que é sobra de campanha. E sabe que fazem a festa com esse dinheiro também. Aí o cara vai comparar isso com o orçamento, emendas do relator, emendas discricionárias do relator, que o Bolsonaro veta em 2019, o Congresso derruba o veto em 2020 e retira o poder do presidente. Ora, o mensalão e o petrolão eram uma forma do presidente comprar o Congresso. O chamado orçamento secreto é exatamente o oposto, e é isso que eu estava tentando demonstrar ontem. É exatamente o oposto. É o Congresso retirando do presidente essa capacidade de não só a capacidade de articular com o Congresso utilizando as emendas legais, como todos os presidentes tiveram até então, mas também a capacidade, obviamente, já que já havia sido retirada, de utilizar propina. Então, ela retira o poder de articulação do presidente. O orçamento secreto é exatamente o oposto do que explicam para você. E aí, quando o dinheiro vai para os deputados, através de emendas, não é de forma secreta, eu inclusive falei das emendas aqui ontem, para quem foi, quando é que foi, publicação em diário oficial e tudo mais, mas seguindo todo o rito da lei, com lei de licitação. Agora, lá na ponta, tem fraude de licitação com dinheiro de emenda. Não me diga, querido, jura? Não me diga que tem fraude de licitação no Brasil. E aí o problema, o cara frauda a licitação no município e a culpa é do Bolsonaro, que sequer aprovou o orçamento secreto e que vetou ainda. Então, assim, desculpa, foi o que eu tentei explicar ontem. Quando você mostra que aumenta o volume depois que criaram a emenda do relator, você está mostrando que o Bolsonaro perdeu esse poder. Ele perde o poder de articulação. E por isso, a articulação do governo Bolsonaro é muito mais difícil. Como Lula disse, o Congresso usurpou uma prerrogativa que sempre foi do presidente.